Começa agora o quarto episódio do PMF, Profissionais do Mercado Financeiro. Eu sou o Bruno Piacentini, sócio da MBanco Educação e head do MBA PAP, único programa no Brasil que forma e emprega alunos na área de investimentos dos maiores bancos do país. Hoje não teria como não falarmos deste tema. O Banco Central, por meio do Copom, Comitê de Política Monetária, decidiu ontem aumentar em 1 ponto percentual a taxa Selic, a taxa básica de juros do nosso país, saindo de 11,25% para 12,25%. E eu quero explicar para você todos os efeitos que isso causam e por que desta decisão, para que você tenha cada vez mais base de cenário macroeconômico para processos seletivos, para falar com o seu cliente, para que você seja um especialista de investimentos antes de estar um especialista em investimentos. Esse é o ponto principal que nós temos aqui. Bom, eu já tenho aberto aqui algumas telas, alguns sites, algo para mostrar para você naquele nosso episódio bem raiz, onde nós vamos construindo juntos aqui toda a narrativa, tudo aquilo que você precisa entender sobre o determinado tema. Quero falar hoje um pouquinho também sobre curva de juros, mas não tanto porque eu quero fazer um episódio somente sobre isso, porque eu sei que é importante para você. Vou começar aqui então trazendo uma notícia do Infomoney, um dos meios bem relevantes do mercado financeiro para você buscar informações atualizadas, tá? E aqui nós temos, Copom volta a acelerar ritmo e eleva a Selic em 1 ponto percentual para 12,25% ao ano. Eu vou trazer aqui, ó, o histórico da taxa Selic para que você veja este aumento, como que o Banco Central, como que o Copom fez nas últimas 3 reuniões, tá? Se você acompanhou o segundo episódio, você viu que eu gosto de fazer de uma maneira bem tradicional, bem raiz, inclusive usando Word, Excel, anotando os próprios dados. Mas eu quero que você veja aqui também, tá? Aqui é o site do Banco Central do Brasil, onde ele mostra o histórico da taxa de juros com relação a todas as reuniões. Esta foi a reunião número 267, que aconteceu agora no dia 11 de dezembro, certo? Com a decisão de 12,25%. Nós tivemos 3 aumentos da taxa Selic, 3 elevações nas últimas 3 reuniões, ou seja, nós estamos já realmente no ciclo de política monetária contracionista. Vai pegando esses termos econômicos que é muito importante. O que é o ciclo de política monetária contracionista? Basicamente, é o Copom aumentando taxa Selic, aumentando a taxa de juros para segurar a economia, para segurar, frear a economia, diminuir a demanda, para tentar controlar a inflação do lado monetário. Se você acompanhar aqui a reunião de julho de 2024, a decisão foi em 10,50%, uma manutenção com relação à decisão anterior. A partir desta reunião, nós tivemos 3 elevações. Em setembro, o Copom decidiu por aumentar em 0,25% pontos percentuais, chegando a 10,75% de taxa Selic, ou seja, já dando um sinal para o mercado. Setembro de 2024. Mercado, seguinte, a inflação está cada vez mais descontrolada e a partir de agora eu vou apertar os cintos e vou começar o ciclo de política monetária contracionista. Vou subir 0,25 pontos percentuais a Selic e seguirei vigilante. Se for necessário, eu subo mais. Se a inflação continuar descontrolada, eu subo mais, porque o meu papel como Banco Central é a estabilidade da moeda. E isso eu vou fazer. Esse foi o recado. A próxima reunião foi no mês de novembro. Começo de novembro, o Banco Central deu um outro recado, subindo a taxa Selic para 11,25%, aumentando 0,50 pontos percentuais. Olha o segundo recado. Mercado, não estamos conseguindo controlar a inflação por diversos fatores, já vou trazer eles aqui, só estou contextualizando você antes, e por isso apertem ainda mais os cintos. Nós não vamos aumentar a Selic em 0,25 pontos, será 0,50 pontos percentuais. Uma pressão ainda maior, uma elevação ainda maior. E agora, ontem, nós tivemos a última reunião do ano, a última reunião de 2024, onde o mercado já estava precificando uma elevação de 0,75 pontos percentuais ou até mesmo de 1 ponto percentual completo, e foi o que aconteceu. Saímos de 11,25 para
0,25 de taxa Selic, taxa básica de juros da nossa economia. Outro ponto muito importante não é só a decisão, não é só quanto subiu. Ah, subiu 1 ponto percentual, uma baita de uma elevação, um recado mais duro ainda para o mercado. Olha, mercado, eu subi 0,25 pontos percentuais, não surtiu efeito. Eu subi 0,50 pontos percentuais, não surtiu efeito, agora vamos aumentar ainda mais. Vamos dobrar isso, né? 0,50 pontos percentuais na última reunião, agora a nossa elevação será de 1 ponto percentual completo. Um baita de um recado. Só que o recado positivo em todo esse contexto, entenda isso, em todo este contexto, onde a inflação está descontrolada por vários motivos, já vou entrar em cada um deles, e a nossa taxa de juros está cada vez maior, e isso é horrível para o país, o lado positivo é que foi de forma unânime. O Comitê de Política Monetária como um todo, de forma unânime, tomou esta decisão de 1 ponto percentual. Não teve ninguém que falou, gente, eu discordo de vocês. Lembre-se sempre que o Copom acontece com o presidente do Banco Central e seus 8 diretores. São 9 membros. Ninguém na mesa falou, olha, eu acho errado, não tem que subir 1 ponto percentual, tem que ser 0,50, tem que ser 0,75, não está tão ruim assim. Não, todos, de forma unânime, tomaram essa decisão. Isso mostra para o mercado, ao menos, que o Banco Central, como um todo, está focado em estabilidade da moeda, em controlar os preços e vai utilizar de política monetária contracionista da forma que precisar, mesmo não sendo algo populacional, mesmo não sendo algo em populismo. Eles vão subir taxa de juros quando precisar para controlar a inflação. É o único recado positivo que nós temos. Bom, agora eu quero mostrar para você aqui uma outra coisa também muito importante. Eu tenho 2 sites abertos aqui, tá? O da Anbima e tenho também aqui um outro site que mostra mais a cotação de juros futuro. Então eu tenho a curva de juros e a cotação de juros futuro aqui para mostrar um pouquinho para você o quanto que esse cenário ele é negativo, o quanto nós estamos vivenciando um cenário muito ruim no país. Os juros chegaram a 12,25% e nós não enxergamos ainda o fundo do poço. Vamos descer ainda mais. Vamos cair ainda mais por todo o contexto político e econômico que estamos vivenciando. Olha só isso. Primeiro eu vou abrir a curva de juros aqui e preste atenção nesta ETTJ, tá? ETTJ significa estrutura a termo da taxa de juros. Na parte central, onde é a estrutura a termo da taxa de juros pré-fixado. Perceba que ao canto nós temos aqui os vértices, ou seja, os pontos de vencimento para cada curva de juros, para cada ponto de juros esperado pelo mercado. Antes de mostrar, deixa eu dar um passinho atrás e explicar um pouquinho para você sobre curva de juros e juros futuro, tá? Neste momento, neste exato momento, o mercado vê a nossa taxa Selic a 12,25%. E por que nós chegamos a tudo isso? Eu vou discutir já já, mas foi uma decisão do Copom. Só que o mercado observa o risco país, o risco do Brasil, e ele pede um prêmio para investir no Brasil. A taxa de juros nesse momento nada mais é do que um prêmio para se investir no Brasil. Quanto mais arriscado investir no Brasil, maior será o prêmio que o mercado pede. E é isso que nós estamos analisando quando nós vemos a curva de juros futura. Quando nós vemos juros futuros. Então imagine só, algum investidor decide investir no Brasil com um vencimento de 10 anos, ou seja, ele vai aplicar o recurso dele e o Brasil só vai pagar em 10 anos. Qual que é o risco disso? É pouco risco? É médio risco? É um risco elevado? O mercado precifica hoje um elevadíssimo risco no país por conta de inúmeros fatores. Então, a nossa curva de juros está abrindo. Os juros estão aumentando na ponta longa. Quanto mais longo o prazo de vencimento dos juros futuros, maior a nossa curva de juros. Certo? É isso que está acontecendo. Vamos ver em números isso para que você entenda um pouco mais. Aqui no 252, vértice 252, significa dizer que os juros para um ano, 252, são 252 dias úteis, tá? Tudo que é mensurado aqui na curva de juros são em dias úteis e não dias corridos. Então, para daqui a um ano, o mercado já precifica
um juros de 14,23%. É o prêmio pelo risco que o mercado deseja. E perceba o quão descolado está do que nós temos atualmente, que é 12,25. Ou seja, o mercado já está precificando que durante 2025 inteiro nós vamos ter altas de juros novamente, até que chegue próximo desse percentual. Se você olha percentuais, se você olha vértices maiores, ou seja, vencimentos maiores, uma ponta mais longa da curva de juros, olha só, nós chegamos aqui até 14,70% em 504 dias úteis, ou seja, em 2 anos. E quando você abre aqui a cotação do DI futuro, que é uma métrica ainda melhor para a gente utilizar, se você observar aqui, olha só até quanto chega isso. Estou aqui na última, tá? Nesta faixa aqui, nesta linha aqui central, a terceira linha. Se você observar, nós podemos chegar aqui até 14,40 neste exato momento. 14,40 está precificada a nossa taxa de juros, o DI futuro, em junho de 2026. Nem é tão longe assim. E o mercado já precifica uma taxa de juros acima de 14%. Se você acompanhar o mercado e acompanhar as assets comentando sobre projeções futuras de taxa de juros, muitas assets, tais como Itaú, já precificam a taxa Selic a 15%. Já precificam nossa taxa de juros a 15%. Então, todo esse contexto aqui foram 12 minutos para mostrar o quão ruim está o cenário futuro para o Brasil. Agora, vamos olhar para o presente para entender o porquê. Esse é o ponto principal. Eu quero você preparado para o processo seletivo, eu quero você preparado para conversar com o seu cliente, então você tem que saber o porquê nós estamos neste cenário. São dois principais fatores que, neste momento, pressionam a inflação. Lembra, a taxa de juros do Brasil está subindo, nós estamos numa política monetária contracionista, o Banco Central tentando frear a economia, frear a demanda, porque a inflação está descontrolada. A inflação de novembro veio 0,39 e, com isso, o acumulado dos últimos 12 meses foi 4,87%. Algo muito ruim, porque estourou até mesmo o teto da meta da inflação. A inflação em 2024 tem uma meta de 3%. O Conselho Monetário Nacional determinou essa meta, o Banco Central tem que segui-la. 3% é o centro da meta. Mas o Conselho Monetário Nacional diz assim: o Banco Central, fica tranquilo, não precisa chegar exatamente a 3%, porque eu sei que é um número muito preciso. Podemos trabalhar com uma margem de erro de 1,5 ponto percentuais para baixo ou para cima. Ou seja, você pode chegar até 4,5% de inflação em 2024, com a margem de erro. Este é o teto. Eu não aceito mais que isso. E novembro nos mostrou que o acumulado dos últimos 12 meses já temos inflação estourando muito bem este teto, a 4,87%. Então o Banco Central vê a inflação pressionada e precisa política monetária contracionista, subir taxa de juros para segurar a inflação. Quais são os dois principais motivos que pressionam a inflação neste momento? Nível de atividade econômica. Nós temos uma atividade econômica no Brasil neste momento acelerada. E com a atividade econômica acelerada, os preços sobem. Se você não lembra, nós tivemos um dado histórico de desemprego que era para ser muito comemorado, mas nós não conseguimos comemorar por conta do porquê estamos assim. Por medidas mais populistas, que acabam prejudicando o nosso cenário fiscal. O índice de desemprego do Brasil nesse momento chegou a 6,2%. É a mínima histórica em anos. Ou seja, o nível de atividade econômica do país está bem acelerado. As empresas estão contratando, porque as pessoas estão consumindo. E se a roda está girando nesse sentido, significa que a demanda por produtos e serviços está muito aquecida. As pessoas estão comprando. Isso faz com que a inflação seja pressionada e o preço suba. Perfeito? Primeiro ponto. Segundo ponto tem a ver com dois fatores econômicos.
o câmbio, mas nós temos que entender também o porquê do câmbio. O nosso câmbio, atualmente, também está pressionando a inflação. Nós começamos o ano com um câmbio de R$ 4,90 aproximadamente, ou seja, a cotação de dólar era $1 era equivalente a R$ 4,90. Naquele momento nós já achávamos caro, já achávamos alto o dólar. Imagina agora então. Chegamos agora em novembro, final de novembro, começo de dezembro, com o dólar rompendo R$ 6. É uma alta de quase 25%. E isso pressiona a inflação. Eu quero que você entenda o porquê e por isso eu vou dar passos atrás, tá? Pensa junto comigo. Eu tenho um preço de câmbio. Imagina que você é importador, certo? Você importa a matéria-prima de fora do país, traz matéria-prima de outros países para produzir o seu produto e vender. E você comprava esta matéria-prima por R$ 4,90 no ano, no começo do ano. R$ 4,90. Perfeito? Que é equivalente a $1. Agora você está pagando R$ 6. R$ 2 e pouco a mais. Ou seja, ficou muito mais caro para o importador importar a matéria-prima, produzir seu produto e vender. Você acha que ele vai fechar a sua empresa, a sua fábrica, a sua produção? Não. Ele vai absorver todo o custo? Não. Ele vai repassar para o consumidor. Então, quando o câmbio se desvaloriza, quando o real fica mais fraco e nós temos o aumento do preço do câmbio, o aumento do preço do dólar, nós temos uma pressão inflacionária também, porque o importador também repassa o custo para o comprador final. São dois motivos principais que estão fazendo com que a inflação dispare. Agora, eu vou fechar a nossa análise aqui com por que que o câmbio deu esta pancada? Por que nós começamos o ano com R$ 4,90 de câmbio e estamos a mais de R$ 6 agora? O que aconteceu? É o cenário fiscal se deteriorando cada vez mais. O governo vem apresentado para o mercado nas últimas decisões que não está se importando 100% com a política fiscal do país, com o quanto que o Brasil está crescendo, se endividando, sem se preocupar com o tamanho da dívida e com o custo da dívida. E aí é um conceito um pouco mais profundo que nós temos que entender, certo? Lembra que eu falei que o nível de atividade econômica está pressionado, está acelerado? A custo do quê? A custo de uma dívida pública. Quando você compra um título público federal, quando uma instituição financeira, quando investidores institucionais compram títulos públicos federais, eles estão comprando a dívida do governo federal. E o governo não está se importando com o tamanho desta dívida, que precisa ser gerado para pagar as despesas que o país tem. E isso é um recado muito negativo para o mercado. Eu sei que muitas pessoas acreditam que o país ele pode crescer se endividando sem problema algum. Tem pessoas, eu já ouvi professores dizerem isso, de que um país não é igual a uma família. Você como pessoa física, você como família, você não pode se endividar. Você ganha 5 mil, tem que gastar 5 mil no máximo. Agora, o governo pode, porque o governo pode rolar a dívida, pode emitir papel moeda, pode fazer vários fatores, mas não é bem assim que a banda toca, não é bem assim que o mercado enxerga, não é tão saudável assim para um país. E existem comparações ainda com outros países, só que são países desenvolvidos. O Japão tem uma dívida PIB maior do que 200%. A dívida PIB do Brasil está em 80%. E aí as pessoas pensam, pô, se o Japão tem uma dívida acima de 200%, por que o Brasil não pode se endividar em 80% do seu PIB? Porque o custo da dívida é muito diferente. A composição estrutural da dívida é muito diferente. O Japão se endivida com juros de 2% para 10 anos. O Brasil se endivida com juros de quase 15% para 10 anos. Então é muito mais caro ter dívida no Brasil. E o mercado olha isso com um pessimismo horrível. Por que que eu vou investir meu dinheiro num país que não se preocupa com o tamanho da sua despesa, porque ele vai se endividar à torto e direito? Vai ficar muito arriscado investir no Brasil. Então, os investidores institucionais, eles tiram dinheiro do Brasil. Quando tira-se dinheiro do Brasil para investir em outros lugares,
saem dólares da nossa economia. Com menor quantidade de dólar na nossa economia, acontece que o câmbio dispara. Então, o câmbio está disparado porque o Brasil, neste momento, não passa credibilidade para o investidor em termos de política fiscal. Fazendo um resumo para que nós fechemos este episódio, que é bem pesado, volta, assiste de novo, escuta mais uma vez, estude esse episódio, não escute, estude, anotando. Se principalmente você estiver iniciando seus estudos para buscar a área de investimentos. O grande resumo aqui é: o Copom decidiu aumentar 1 ponto percentual na taxa Selic. Saímos de 11,25 para 12,25. Isso é muito ruim para o país ter juros tão altos assim. E o ponto principal é que não chegamos ao fundo do poço, o buraco é maior. O mercado já precifica os nossos juros a 15%. 15%. E aí você precisa entender por que isso está acontecendo. É pela inflação que está descontrolada. A nossa inflação acumulada nos últimos 12 meses já está acima de 4,87%, acima do estipulado para o teto da nossa meta de inflação. Aí você tem que entender por que a inflação está pressionada e subindo. São dois principais fatores. O primeiro, nível de atividade econômica do país. Nós estamos demandando muito, consumindo bastante. E o segundo ponto é por conta do câmbio que está desvalorizado. O câmbio está acima de R$ 6, certo? São esses dois pontos. Agora, por que o câmbio está se desvalorizando tanto? Por conta do nosso cenário fiscal, que não passa credibilidade para os investidores. Certo? Aqui você tem um baita de um resumo de contexto da conjuntura de cenário econômico nacional e o porquê de inflação, taxa de juros, câmbio, dívida estarem como estão. Esse é só o quarto episódio dos profissionais do mercado financeiro PMF, episódios que são diários, 7 horas da manhã, no Spotify e no YouTube. Se você está no YouTube, deixa seu like aqui, se inscreve no nosso canal e deixa um comentário. Eu quero saber o que você acha com relação ao nosso momento de economia. Se você está no Spotify, segue o nosso canal no Spotify, ativa as notificações no sininho e avalia com 5 estrelas, porque é muito importante para que eu siga produzindo conteúdos diários aqui para você. Aqui no Spotify também dá para você deixar o seu comentário. Eu vou ficar muito feliz em ouvir o que você acha de todo este conjunto econômico que nós temos, contexto econômico que nós temos neste momento e o que você está achando dos nossos episódios. Espero você no episódio de amanhã. Tamo junto, até mais.